volta aqui com vocês para a última parte da nossa aula de educação midiática de hoje. E aí estava eu falando sobre como as empresas visualizam essa questão sobre as tecnologias, sobre as redes, as mídias, como ela visualiza isso e como ela agrega valor até mesmo aos seus produtos através do uso dessas mídias. E aí eu estava falando sobre os novos famosos, os influenciadores aí no mundo, que muitas vezes a gente vê que a única função dele é influenciar. Ele está ali, é seguido, várias pessoas seguem. Por que você segue ele? Porque ele é o influenciador mais seguido e acabou. E o que ele faz da vida? Influencia e a gente segue ele e pronto. As empresas não querem nem saber se aquele influenciador é bonito, se ele é feio, o que ele faz. Ela quer saber se ele influencia, quantos seguidores você tem, quantos seguidores reais você tem. E aí, através disso, que é gerado campanhas de marketing sobre isso. Tá aí, vocês devem lembrar até, falando dos novos famosinhos, os TikTokers aí que estão aparecendo, vocês devem lembrar nas últimas campanhas aí do Rock in Rio. O Rock in Rio teve em sua publicidade só a utilização desses novos famosinhos aí, que vez e outra ainda aparece aí. E quem não segue, quem não acompanha essas redes, essas mídias como o TikTok, até vê essas pessoas aí como totalmente indiferença. Eu não sei quem é, mas é como a maioria das pessoas aí sempre está de olho nessas novas redes sociais, acaba conhecendo sim esses novos famosinhos. Bora lá, vamos continuar aqui na nossa aula, nosso tema. Mídias sociais. As mídias sociais estão alterando de forma irreversível as relações entre as empresas e os consumidores. Essa alteração, esse alterando aos poucos, mas a gente diz, se a gente for ver coisas de 20, 30 anos atrás, onde a gente não tinha a questão da internet do jeito que temos hoje, e a toda e qualquer publicidade que as empresas tivessem que fazer, como ela chegaria a esse cliente, a esse consumidor, tinha que ser em algo como o horário de 8 da noite ali em uma grande rede, de comunicação, como a TV Globo. Tinha que ser feita ali uma publicidade, um marketing, outdoor. Hoje em dia, muitas empresas ainda fazem uma publicidade de outra desse jeito, mas a maior parte do seu marketing é apontada em cima das mídias sociais, principalmente focado nas redes sociais. Oportunidades. Afinal, o que pode ser feito com as mídias sociais? Vamos ver aqui mídias como todos. Marketing, pesquisas de mercado e promoção e vendas. Eu digo até o seguinte, que o marketing, ele depende muito de os dados que você retira ali do seu cliente, as informações iniciais de como você retira do seu cliente. E aí eu já falei em outras aulas para vocês, até em outras disciplinas, sobre a questão na construção de sites. Existem ferramentas que estão ali prontas, ferramentas prontas, gratuitas, para que você possa angariar, possa recolher esses dados. Dados que não são tão importantes na primeira vista, mas que são de grande importância ali para a evolução da tua promoção, a evolução ali do que você quer apresentar. Uma delas que eu gosto sempre de falar, que é gratuita, está ali livre para você utilizar, é o Analytics, Google Analytics. O Analytics, dentro de um site, ele analisa todas as informações ali de quem navegou, de quem utilizou aquele site. Ele analisa sites que são próximos ao mesmo conteúdo que você utiliza, para que assim ele possa redirecionar pessoas que procuram sobre aquele tema o teu site. Então, essas pesquisas, esses dados iniciais, nos levam justamente a melhorar o desempenho de um produto como um site, melhorar o desempenho ali de acesso. E a gente vê que essa questão do uso até mesmo dessas pesquisas, o uso desse algoritmo, dessas ferramentas, são inclusas até mesmo nas redes sociais. Vocês já viram que se você, por acaso, acessar uma rede, vou
vou colocar como exemplo aqui o Instagram. Se você começa a seguir pessoas dentro do Instagram, você começa a procurar até mesmo aqueles grandes influenciadores, você segue pessoas que são do meio como o cinema. Eu gosto de seguir artistas, eu sigo sempre atores dos Estados Unidos, atores famosos. Você vai perceber que as publicidades que chegam até você, aquilo, o modo como a imagem daquela rede social chega até você, é normalmente relacionado àquilo que você procura. Ou seja, novidade no cinema, chega para você a publicidade. Está no cinema um novo lançamento de um filme, chegou para você essa publicidade. Mas aí você nunca procurou, em momento algum dentro do Instagram, um livro. Você não está seguindo nenhuma pessoa, nenhum escritor, e você nunca fez nenhuma pesquisa, nenhuma consulta atrás de livros dentro do Instagram. Pode ter certeza que não vai aparecer nunca nenhuma publicidade de livros para você. Agora, se você é uma pessoa que gosta de sempre buscar lançamentos de livros, tal, pode ter certeza que esse tipo de publicidade vai aparecer para você. Então, o modo como lhe é apresentado aquela rede social, naquele momento, depende justamente dos resultados de como você está alimentando essa pesquisa desse algoritmo dentro daquela rede social. Esse algoritmo ele funciona só nessa rede? Não, toda e qualquer rede está utilizando o seu próprio algoritmo. O Facebook é um dos mais fortes nessa questão do uso dos algoritmos para direcionar conteúdo para vocês, direcionar conteúdo ao usuário final. Ele tem ali um forte algoritmo que qualquer busca que você fizer, até mesmo se você, dentro da sua rede, seu Facebook, você clicou em um usuário, clicou em um perfil de um amigo seu, que ele tem uma certa ideologia, pode ter certeza que as publicidades que foram adicionadas ao teu colega, esse teu amigo, vão começar a aparecer também no seu feed. Então ele tem muito essa questão desse direcionamento. É infalível? Não, infalível não. Não é à toa que o Facebook mudou até o nome para Meta. Ele está mudando ali porque ele está vendo acontecer com ele a morte dessa rede social diante das outras diversas que estão aparecendo. Ele não está conseguindo aí se manter no mercado. Aos poucos ele está indo ali em derrocada. CRM social é outro ponto que uma empresa deve pensar quanto ao uso dessas tecnologias. Redes sociais integradas com softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ou seja, o tal do CRM social, uma empresa precisa ter proximidade dos seus clientes. Não só a empresa, se você está lançando algum produto na internet, vamos voltar para aquele mote que você abriu ali dentro do Instagram, uma venda de alguma coisa. Estou vendendo tecnologia, estou vendendo pendrive, estou vendendo chaveirinhos, estou vendendo isso aí. Entrego diretamente pelo correio, mando envio pelo correio, aí você coloca os valores, tudo isso lá na sua rede social. Quando o seu cliente chega e faz um comentário e você o recebe, você responde aquele comentário, você cria uma proximidade. E esse aí é um ponto-chave na relação do cliente e empresa. Nessa relação, quando você mantém algo dessa proximidade, você aproxima e traz o seu cliente e fideliza esse cliente. Então, o CRM utilizado dentro das redes, através de algum software, através de algum sistema, ou até mesmo de um site, isso faz com que o teu cliente tenha essa proximidade. Quando você entra numa loja, um marketplace desse, e vai ali até ele e faz uma pergunta sobre um produto, se aquele produto tem tal cor, se existe, você vai comprar uma cadeira, tem essa mesma cadeira, esse mesmo modelo eu quero na cor azul, ou ela toda em couro, mesmo que não exista, não está definido, não existe esse produto em couro, não existe esse produto na cor azul, mas quando a empresa, o marketplace, vai ali e te responde prontamente, não temos esse modelo nesta cor, mas você vai encontrar cadeiras nesta cor aqui nesse link, ele te repassa para a página, isso mostra um atendimento. Olha, o cara estava me escutando, tinha alguém ali do outro lado, tinha alguém que me respondeu
que era um humano. Será que era um humano? Será que era realmente humano ou se era o sistema respondendo para mim? Ele pegou palavras-chave e o algoritmo me respondeu. Normalmente é um algoritmo. Normalmente quando você entra nesses sites assim de marketplace e faz alguma pergunta, muitas das respostas elas vêm assim de forma automática, vem automática, em poucos minutos ali chegou a resposta para mim, ó, segundos chegou a resposta para mim. E aí você se sente bem com aquilo. Nossa, essa empresa é muito boa. Ela tem alguém ali para me responder ali na hora, na lata. Mas não é um sistema. Então, por diversas vezes a gente tem isso. Inclusive, eu cheguei a falar, já que com essa questão de algoritmos, sistemas que respondem de forma rápida, até mesmo fazendo publicidade, existem algumas falhas que acontecem de vez em quando. Eu cheguei até a dizer que empresas que tiveram prejuízo, até mesmo em publicidade, publicizaram ali valores, preços diferentes, erros, conseguiram fazer erros, como o caso da Magazine Luiza, que eu falei para vocês que teve uma venda de TVs ali com um preço muito baixo, porque foi um erro de digitação, e aí esse erro foi repassado pelo algoritmo, e aí diversas pessoas tiveram conhecimento dessa publicidade, desse valor, e aí resultado, chegaram e compraram esse produto. Houve um certo prejuízo quanto a isso. Isso já aconteceu em diversas outras empresas. Mas é o problema da resposta automática. Assistência ao consumidor. Redes sociais como um suporte de serviço de atendimento ao consumidor. O SAC, o serviço de atendimento ao cliente, ele sempre pode ser incluso dentro do próprio site ou até mesmo utilizar as redes sociais. O que as empresas estão vendo hoje em dia é que as redes sociais, essas redes sociais, elas estão sim chegando, tem uma abrangência bem maior do que a pessoa buscar no site. Normalmente, quando você entra no site de uma empresa, você está buscando informações específicas sobre um assunto, sobre aquele produto, sobre aquela empresa. Já na rede social é de forma bem mais abrangente. Eu quero comprar uma cadeira. Você entra na rede social em busca de uma cadeira, você entra falando isso, entra em fóruns perguntando sobre isso. E aí, você não está atrás de uma marca específica, é geral. Agora, quando você entra mesmo naquele fabricante, você entra naquele site, você está atrás de um certo produto. Tipo, você quer um computador desta marca, eu quero um computador da LG. Aí você entra lá no fabricante da LG e não numa loja no marketplace comum. Relações públicas, empresas mais próximas do cliente e com ferramentas mais rápidas para se comunicar. É justamente isso, utilizar as redes, essas tecnologias, como essa relação pública, ou seja, essa cara, esse atendimento. Você nota que aquela empresa, você começa a acreditar que aquela empresa ela está mais próxima de você. Ela te trata de uma forma diferente. Recursos humanos. Muitas empresas já recrutam com mais agilidade através de serviços como o LinkedIn. Inclusive, já falei até hoje para vocês, quem não tem ainda o teu perfil lá no LinkedIn, nessa rede social, para mim, de todas as redes sociais que você possa ter, eu tenho um perfil no Facebook, eu tenho no Instagram, no LinkedIn, sem dúvida nenhuma, é a mais necessária para vocês que estão aí estudando, estão aí fazendo justamente esse curso aqui, o técnico de informática. Então isso aqui vai te valorizar. Professor, vou deixar para fazer meu perfil no LinkedIn só quando eu terminar o curso e eu me sentir preparado. Nada disso, nada disso. Faça agora. Mas eu vou colocar o quê, professor? O curso de digitação que eu tenho? Eu não tenho nada, professor, ainda. Exatamente, você começa desse jeito, começa a montar, porque conforme você monta o seu perfil a pouco e vai evoluindo, as empresas crescem o olho e percebem, olha, esse rapaz aqui é motivado, ele já está dentro do LinkedIn há 2 anos, e durante esses 2 anos ele já fez esses vários cursos aqui, ele se melhorou, ele está evoluindo. E aí eles conseguem perceber que nessa curva de crescimento, você está realmente indo para o topo. Você se torna algo desejável para aquela empresa. Pesquisa e desenvolvimento. Como os consumidores usam os produtos e ideias de novos produtos e serviços. Gente, na utilização de um sistema operacional como o Windows, você já deve ter acontecido uma vez e outra, ele perguntando se pode mandar para a empresa
um feedback, seja de erro, mandar uma mensagem. Outra coisa, quando vocês vão entrar em algum site, vez e outra aparece uma barrazinha dizendo se você aceita que aquele site ele capture os cookies da máquina. Vocês já devem ter visto isso. E aí, nesse capturar os cookies, é capturar as informações. É aquilo que eu falei sobre o Analytics, de perceber sua idade, o que você está procurando, quanto tempo você ficou ali, quais os links que você clicou, onde necessariamente a setinha do seu mouse ficou, isso demonstra que você estava mais de olho naquele espaço. Então ele está perguntando, eu posso capturar esses dados aí e utilizar? Se você diz ok, segue adiante e ele está capturando tudo. Se você diz não, teoricamente ele não está pegando nada, porque seria ilegal. E aí é justamente a utilização desse desenvolvimento dele. Com essas informações, eu consigo perceber o que o meu cliente realmente quer e ali movimentar o meu site, um marketplace, onde percebe-se que a maioria dos clientes, uma loja, vamos pensar uma loja grande como as lojas americanas, eles percebem que a maioria dos clientes procuram ali por móveis. Estão procurando móveis, ferramentas, e pouquíssimos, quase nenhum está procurando sobre livro. Ele deverá fazer o quê? Perceber que se as pessoas estão atrás desse tipo de produto, eu posso direcionar a publicidade direto até para o e-mail dessas pessoas que se cadastraram aqui. E os livros que tem pouca coisa? Eu tenho que ver o porquê que as pessoas não estão acessando a minha página de livros. Qual é a falha que tem ali? E tentar refinar aquilo e melhorar as vendas ou até mesmo desistir. Não, isso aqui não dá para o nosso produto. Vender livros aqui deixa para a livraria, não é conosco. Então essas decisões de mercado são tomadas em cima justamente dessas pesquisas no desenvolvimento aí usando essas tecnologias. Os direitos autorais. Direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito é exclusivo do autor de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Está definido por vários tratados e convenções internacionais, entre os quais o mais significativo é a Convenção de Berna. Na nossa aula de direitos autorais, eu falei para vocês justamente a questão do uso de certos produtos, de certas imagens, de certos vídeos, até mesmo de certos softwares dentro do mundo da internet. E aí, que direito você tem de utilizar? Se existem produtos que são livres, gratuitos, se você pode utilizar qualquer imagem. Então foi muito dito isso. A gente percebe que na internet, não é porque está solto na internet que você pode utilizar do jeito que quiser. Eu vi um site ali que tem dizendo ali, baixe para baixar, fazer o download do Photoshop 2022. E aí tá ali, pronto. Eu baixo, vou ficar usando. Não, eu não pratiquei crime não. Quem praticou crime foi a pessoa que colocou lá no site dele. Não, você praticou crime sim. Você está utilizando um programa sem a permissão, sem ter comprado. Ele não é livre. Você foi até um site, tá? Tudo bem que foi a pessoa que craqueou, que quebrou a senha dele, que quebrou a licença daquele software. Mas você está praticando esse crime também, utilizando. E aí é a questão sobre direitos autorais. A gente entendeu até que a produção de softwares tem seu direito ali garantido. E a lei dos direitos autorais na internet, como funciona? Uma das dificuldades que surgiram com a publicação de obras intelectuais na internet foi a regulamentação dos direitos autorais. E isso não se deu à toa, uma vez que a web acaba com as fronteiras físicas que demarcam as nações, inserindo todos os conteúdos em um mesmo território. Nesse sentido, diversos países encontraram barreiras para determinar até onde valiam suas normas nacionais. Então, como o mundo com a internet ficou todo conectado, e você, ao publicar um artigo seu, você publica um livro, ou você coloca um software seu aqui no Brasil, o mundo todo tem acesso. Toda a rede mundial tem acesso. Todo mundo que estiver conectado à grande rede tem acesso. E aí, você coloca aqui, você cria um algoritmo aqui interessante, que faz alguma coisa bem legal, e aí você coloca na internet, e aí alguém lá da Turquia pega esse mesmo algoritmo e consegue implementar ele para um outro uso, uma coisa diferente da sua.
pode fazer isso? Se você deixou ele aberto, pode. Mas se você fechou, não pode. Mas e aí, como é que eu protejo isso? A pessoa está lá na Turquia. E aí que essa é a grande problemática quanto à questão do território. Como eu vou conseguir segurar um conteúdo, ter o meu direito reservado ali quanto àquele conteúdo? Isso é uma grande dificuldade, porque depende de governo e governo, nação a nação. Entendemos também que existe o chamado domínio público, uma condição em que os direitos patrimoniais não são violados, ocorre quando a obra cai em domínio público. Na prática, quer dizer que o material pode ser mixado, reproduzido e distribuído sem problemas, desde que os direitos sejam dados ao autor. Então não esqueçam, gente. Vai utilizar. Eu baixei a obra de Machado de Assis e estou utilizando aqui no meu artigo. Eu baixei um trecho de Machado de Assis e vou colocar no meu artigo que eu estou escrevendo. Posso? Pode, desde que coloque lá que aquela obra você utilizou do Machado de Assis. Você dá a autoria, os créditos a esse escritor. Vamos pensar que você, no desenvolvimento de jogos, eu vou desenvolver jogos, mas eu não tenho a história, ó. Eu não tenho a história. Aí você vê a história, uma das histórias ali de Machado de Assis, você vê, essa história é legal, dava um jogo, ó. Eu vou fazer um jogo e vou colocar até nas passagens de página, passagem de fase do meu jogo, eu coloco frases de Machado de Assis. Posso? Pode. Desde que dê os créditos ao autor. Se você fez isso, tranquilo. Pode ter certeza que você está totalmente tranquilo de fazer isso. Mas eu fiz um jogo, estou ganhando rios de dinheiro. Estou ganhando rios de dinheiro aí. O pessoal todo gostou do jogo que eu fiz, baseado na obra de Machado de Assis, com textos de Machado de Assis. Posso fazer isso? Pode. Você acreditou? Acreditei. Porque ele está no domínio público. Quer ver uma coisa maior que isso? Existem personagens como o Ursinho Pooh. Existem personagens como Popeye. Lembra do marinheiro Popeye? Eu vou fazer um jogo. Vou fazer um jogo sobre o marinheiro Popeye. Ele vai enfrentar o Brutus, o arqui-inimigo dele, e vai passar fase a fase. Posso fazer um jogo completo, tipo Sonic, tipo Mario, com o personagem sendo o Popeye? Posso? Pode. Desde que você coloque o crédito de quem foi o criador. Popeye foi criado por... Aí você coloca o nome lá, que eu não me recordo agora o nome do criador do Popeye. Mas ele também é domínio público, é livre. Então, de acordo com o artigo 41 da LDA, as produções entram em domínio público depois que se passarem 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Veja a questão aqui... Brasil, domínio público Brasil sobre obras é 70 anos. Mas fora do Brasil, como nos Estados Unidos, lá 100 anos, tá? Isso depende de obra a obra. Aqui no Brasil, direitos autorais sobre software, 50 anos. Tá? Então você tem que olhar a legislação de cada país, se o domínio público lá atende a isso. O que vai valer é, o Machado de Assis, a obra é Brasil, então está valendo 70 anos. Então alguém lá dos Estados Unidos, que lá é 100 anos, pode usar? Pode. No caso, eu quero utilizar os direitos autorais, eu quero usar o marinheiro Popeye, já passou 100 anos lá nos Estados Unidos. Aí eu quero utilizar a imagem do Mickey. O Mickey está pertinho, gente, falta 3 anos para ele entrar com domínio público. Falta 3 anos, você vai poder fazer um joguinho inteiro ali do Mickey, tranquilo, aquele Mickey marinheiro. Você pode utilizar a imagem dele, pode fazer desenho, pode fazer um total ali utilizando o Mickey. Por quê? Porque ele vai chegar ao limite dele em 3 anos. Aí você vai poder fazer o joguinho do Mickey. Não utilize os outros personagens, que você ainda não tem essa condição de liberdade. Mas daqui 3 anos ele vai estar livre. Lá é 100 anos. Se fosse aqui no Brasil, há 30 anos ele estava livre aí para você fazer esse joguinho. Mas lá é desse modo. Então cuidado, veja a legislação quanto àquela obra no país de origem. Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura.
Ou seja, ela significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e respaldado em veracidade de informações. Ou seja, liberdade de expressão, a gente tem isso na internet também. Mas a gente tem que tomar cuidado com os crimes contra a honra. Você tem o direito, sim, de se expressar, mas cuidado com o que fala, porque você tem limites éticos e morais quanto a isso. A informalidade não deve significar a liberdade total para se dizer o que se quer e ofender as pessoas causando danos morais. Aí aqui vem a dica de estar numa rede social, alguém falou alguma coisa que não lhe convém, essa pessoa está falando besteira aqui. Aí você vai lá no comentário e manda ver xingando ela. Não pode, gente, não pode. Você pode até entrar no comentário dela e falar o porquê que ela está errada, mas sem ofensas morais, éticos. Cuidado com isso, gente. Existem leis, sim, no Código Penal quanto a isso. Calúnia, artigo 138, está ali. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A difamação, 3 meses, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Injúria, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, esses 3 crimes aqui, em um simples comentário seu, feito de forma muito errada, lá dentro de uma rede social, pode gerar essa pena. Ou seja, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, no seu celular, você pode cometer esses 3 crimes aí e pegar tranquilamente até 3 anos de cadeia. Tivemos também um momento de falar sobre o certificado digital. O certificado digital é a assinatura com validade jurídica que garante a proteção a transações. O certificado digital tem o desafio de permitir que as transações realizadas no mundo físico aconteçam de forma eficaz e segura também no mundo digital. O certificado digital pode ser ali na questão sobre publicações, questão de jogos, questões de documentos. A gente utiliza muito para proteger tal documento. O certificado digital funciona com base em um documento eletrônico chamado certificado digital e em um recurso denominado assinatura digital. E essa assinatura digital, ela recebe ali em si uma criptografia para ser única e é única sua dependendo do seu token, dependendo de quem consegue ter a assinatura digital, como ele vai praticar, como ele vai incluir em arquivos, em documentos ou até mesmo em softwares. A gente teve um momento também que a gente falou sobre o Design Thinking, que é justamente uma metodologia de pensamento, modo de pensar, que é justamente o Design Thinking, ele vem trazer para você, de você ter a empatia com as pessoas, colocar-se no lugar daquela pessoa e ter nessa habilidade aí uma ordenação nos seus pensamentos, o modo como você vai pensar. Vimos que dentre os valores nós temos a empatia, a colaboração, que faz parte também de você se colocar no lugar da pessoa, a experimentação, que ela faz parte da sua jornada de erros e acertos, ou seja, de como você vai criar alguma coisa. Tanto que o Design Thinking ele é muito utilizado na criação de projetos. Na criação de projetos, a gente precisa ter essa questão sobre empatia, sobre colaboração, conseguir fazer parte do grupo e sua experimentação. Aí foi mostrado justamente as etapas, o passo a passo para se encontrar, ter-se em si o Design Thinking, ou seja, ter em si o pensamento, ou seja, a questão sobre os passos, 5 passos, a descoberta, eu tenho um desafio. Vamos levar isso aqui para um algoritmo, caso você está enfrentando um algoritmo. O desafio é a problemática, você encontrou um grande problema, construir uma calculadora, interpretação, eu aprendi alguma coisa, como posso interpretar? Ou seja, é o momento de você ver aquele contexto do que é a calculadora e começar a entender quais as partes daquela grande problemática. Ideação, eu vejo uma oportunidade, como posso criar? E aí é você perceber que sabe responder essa atividade e como você vai respondê-la. E aí vem o passo da experimentação. Eu tenho uma ideia, como posso concretizá-la? Ou seja, é a concretização, é o começo mesmo de você utilizar algo como aprendi a programar com a linguagem C. Chegou o momento de utilizá-la. E aí você vai concretizar isso. E por fim, a evolução. Eu experimentei alguma coisa nova. Como posso aprimorá-la? Ou seja, evoluir aquilo que eu já tenho.
a gente continuar a evolução. Então, o Design Thinking, ele é muito da informática, ele é muito do nosso curso na parte do desenvolvimento. A gente utiliza normalmente esses 5 passos aí, até mesmo no desenvolvimento de sistemas, no desenvolvimento de qualquer algoritmo, a gente utiliza isso para resolver qualquer problemática. E para resolver qualquer problemática dentro de qualquer equipe que você faça parte, existem os vários métodos. O Design Thinking é um, a metodologia Scrum é outra, o XP é outra. Todas essas metodologias que eu estou falando, Scrum, XP, o Light, todos eles vão ser, você vai ver adiante aí no nosso curso, em outras disciplinas, ensinando essa metodologia de como pensar e resolver problemas. Mas um passo principal, um passo em comum que tem em todas e qualquer metodologia de criação de projeto é o brainstorming. Porque se você vai trabalhar em um projeto com vários pares, com várias outras pessoas, você tem que aprender a ter a comunicação. E o brainstorming, ou tempestade de ideias, mais que uma técnica dinâmica de grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, criatividade em equipe, colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados. Então ali, o brainstorm é aquele momento que todo mundo senta-se e vai discutir sobre um tal tema, um tal assunto. Digamos que você, essa equipe, faz parte dessa equipe que está desenvolvendo um novo software, um jogo. Você decidiu, a ideia nasceu de você. Você pensou, vou fazer um joguinho, vou fazer uma aplicação aqui para celular. Eu tenho aqui outros amigos meus aqui que são desenvolvedores. Nos juntamos, nos unimos e somos uma equipe com 8 pessoas, como vocês veem na imagem. E aí, a nossa decisão, nosso objetivo é criar essa aplicação, esse jogo. E aí chegou nesse momento aí que a ideia é criar o jogo. E agora, aí começa a ideia, vamos utilizar um personagem famoso. O Hilton falou que o Popeye está ali, vamos utilizar ele? Vamos começar? Não, vamos criar um personagem novo. Aí chega outra ideia, não, que tal esse personagem novo aí? A gente seguir o personagem novo, mas seja já da cultura piauiense, porque é focado aqui dentro do Piauí. O que você acha disso? Então essa discussão, o brainstorm, ele serve para isso. E em diversos metodologias de pensamento, como o Design Thinking, como o Scrum, esse momento ele se repete até diversas vezes. O Scrum, por exemplo, todo dia é obrigado a ter um momento de brainstorm de 10 minutos antes de iniciar a prática de trabalho. Sempre existe esse momento, essa reunião inicial. O Design Thinking é um processo iterativo. Iterar é ouvir e absorver os feedbacks que conseguimos até a etapa de testes. Iterativo quer dizer cíclico, que repete diversas vezes, melhorando a cada novo ciclo de desenvolvimento. Basicamente, você explora, cria, reflete e implementa, como mostrar na imagem. Assim, você repete esse mesmo percurso de desenvolvimento diversas vezes, começando com soluções mais básicas e mais baratas, até o alcance de um resultado refinado, mais adequado às reais necessidades de seus clientes e que dê mais resultado. Eu chego lá, pode deixar que eu já estou chegando. Então aí no caso aí, você segue esse ciclo de repetição. Isso vem todo tipo de modelagem, todo tipo de criação de projeto. Naturalmente o Design Thinking ele vem com isso. E aí falamos também da ciência de dados, ou Data Science. Ciência de dados, a área que propõe estudo dos dados através dos métodos e princípios. Todo e qualquer sistema, ele busca justamente esses dados iniciais, principalmente aqueles sistemas de tomada de decisão. As aplicações de tomada de decisão, elas precisam desses dados brutos para que com isso ele possa gerar informações e com essas informações a tal tomada de decisão. E aí tivemos um momento que falamos sobre isso. As áreas de conhecimento que regem, que estão ali em torno da ciência de dados, tem uma estatística, matemática, o Big Data, sem dúvida nenhuma, o Machine Learning, que a gente vai falar muito nisso, sobre isso no nosso curso, mineração de dados, gestão de conhecimento, gestão de negócio e o Social Media, o Analytics.
Então, diversas áreas ali estão ligadas a nós. Temos diversas aplicações, isso na área de produção, serviços financeiros, na TI, sem dúvida nenhuma, logística, recursos humanos, marketing, ou seja, nessas diversas áreas, áreas ali que o nosso mundo, a informática, está conectada, ela acaba regendo isso também. Como no caso aqui no serviço de logística, otimização de fluxos de estoques. Como é que a gente podemos otimizar a logística de um supermercado? Como é que eu posso saber isso? Que não vai faltar um produto naquele supermercado, que ali tem um produto que foi comprado em excesso. Isso aí depende de dados. Saber que os meus clientes, no supermercado, os meus clientes sempre compram muito arroz ali. Eles compram muito arroz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter sempre um estoque cheio ali de arroz. Então, eu sempre compro, eu otimizo isso. Mas os meus clientes, eles não gostam de comprar lentilha. Lentilha quase não sai, quase não vende. Aí é o momento de eu tomar a seguinte decisão através desses dados. Ou eu paro de vender lentilha, ou eu começo pelo menos a comprar pouquíssima lentilha ali no meu supermercado. E aí, por fim, nós falamos na transformação digital. Transformação digital é uma mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. Não há pessoa no mundo que não tenha sido impactada por esse processo. Com as empresas é a mesma coisa. Então, a transformação digital é mais do que somente trocar o antigo pelo novo, trocar equipamentos, colocar um computador novo, colocar uma TV mais moderna. Não, é mais do que isso. É a mentalidade, o modo como agimos. É algo como falado hoje já, que você, em uma empresa, ou você mesmo, empreendedor, vai começar a fazer uma publicidade sobre o seu produto. Se fosse antigamente, você usaria algo como a imprensa escrita, um jornalzinho escrito, você colocaria anúncios na TV. Hoje em dia você pensa muito mais na utilização até mesmo das redes sociais, na utilização da internet. Então, essa transformação digital é o processo em que uma empresa implementa um mindset, ou seja, a mentalidade digital em todos os seus setores. Não importa o produto ou serviço oferecido, ele pode ser o mais analógico possível. Então, é o mindset, gente. Quando se fala de transformação digital, não é simplesmente a transformação, a troca de material, começar a utilizar tecnologia nova, coisas novas, mas sim é a mudança quanto à mentalidade, de como devemos agir. É uma mudança que é visual na transformação digital nos últimos tempos, é a questão do home office. Se você for voltar 10 anos atrás, pense em 10 anos atrás, falar em home office era quase inexistente. Peraí, você está dizendo que existe um trabalho que você faz todo de casa? Não existe isso não é possível. Quer dizer que o patrão passa para mim algo pelo computador, eu faço e devolvo tudo pelo computador, não vejo nem a cara do meu patrão? É isso? E eu faço esse meu horário? Não, isso não existe não. Hoje em dia é normal. Hoje em dia é a coisa mais simples. Na nossa área, principalmente de desenvolvimento, comum demais você trabalhar através do home office. Então, isso aí é uma mudança desse paradigma, é a mudança da mentalidade dessas empresas, uma mudança na questão das empresas, a sua mentalidade, a metodologia de trabalho. Quais são os principais pilares dessa transformação? A experiência do cliente, isso depende, porque o cliente é o que deve ser atendido por final, o que realmente estamos a procurar. A transformação dos modelos de negócio, ou seja, essa transformação de como o negócio atende agora, o marketing, o como eu vou atender o cliente, e o processo operacional. É como esse caso aí do home office, que agora, ao invés de eu ser obrigado a estar ali no escritório, respondendo, assinando, eu posso ficar de casa. O processo operacional teve essa mudança, isso foi alterado. Pessoal, chegou a hora das nossas questões, é hora de praticar. Vamos encerrar a aula de hoje com algumas questões aqui. Trouxe algumas questões sobre todo esse tema que a gente viu hoje aqui no nosso dia.
todos esses assuntos, foram diversos, apesar de a gente ter colhido aqui, ter olhado tantos assuntos, a gente não passamos por todos os assuntos vistos nessa nossa disciplina, que foram diversos, foram muitos. Então, se você viu que tem alguma coisa aqui que o Rildo até não falou hoje, não revisou, pode dar uma olhada lá no nosso site, Canal Educação, todo o material dessa disciplina completo está lá para vocês verem, pesquisar do jeito que bem quiserem. Então vamos lá, vamos para as questões aqui, ver algumas questões sobre os temas abordados hoje. Só a primeira questão eu tenho aqui a seguinte questão. Depois de conversar em uma rede social sobre algum assunto, surgiram propagandas relacionadas exatamente ao que você estava falando. Existe uma área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados, nem sempre estruturados, que não são analisados por sistemas tradicionais. Essa área denomina-se... E aí, o que vocês acham aí? Quem quiser me acompanhar, quem estiver aí firme e forte até agora me assistindo, quiser responder aí no nosso chat, pode mandar ver. Então nós temos aí essa questão de após conversar numa rede social. Quer dizer que eu entrei numa rede social, como o Facebook, e comecei a falar sobre algo como: ei, eu estou com uma vontade danada aqui de comprar uma bicicleta. Eu queria muito comprar uma bicicleta, voltar a pedalar. Faz tempo que eu não pedalo, eu gostaria disso. Será que alguém aí tem aí uma dica de uma bicicleta boa? Ao falar isso, de repente começa a chegar para mim no meu e-mail. Eu fui lá, mandei essa mensagem na rede social, mas começa a chegar no meu e-mail, vindo como publicidade de lojas, essa minha conversa. Como é que pode isso? Porque dentro do próprio Facebook, quando você acessa o Facebook, uma dessas redes, quando você acessa o Facebook, vai fazer o seu perfil, está lá no contrato que ele poderá utilizar essas informações desse modo, através do algoritmo, buscando para melhor lhe atender. Ou seja, ele está tentando descobrir o que você quer, para melhor lhe atender. E aí você falou sobre essa bicicleta, seu desejo de comprar a bicicleta, e aí ele conseguiu isso. Mas percebam só que a informação foi solta. É uma informação solta, você não necessariamente inseriu isso numa base de dados. É diferente dos algoritmos que a gente vê na nossa aula de lógica, onde lá pede, digite o nome do produto. Não, aqui não é uma base de dados, aqui não foi isso. Você foi aleatório, você falou num comentário e isso apareceu. E aí a gente percebe que a área que estuda isso, sem dúvida nenhuma, a gente sabe aí que é o Big Data. Não tem nada a ver com Data Scale, o Data Storage, que é justamente para armazenar uma base de dados, Data Mining, que também não tem nada a ver com isso, seria justamente o trabalho em cima dessas informações, mas a gente tem aí focado principalmente como sendo essa área o Big Data. No âmbito da ciência de dados, na definição do Big Data, já começamos a falar sobre ele, utilizam-se características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo os 5 Vs. A gente nem falou dos 5 Vs hoje, que proporcionam justamente, que definem o que é o Big Data. Porém, a base necessária para o reconhecimento do Big Data é formada por 3 propriedades. A gente sabe que tem 5 Vs, os 5 Vs aí, que geram o Big Data, mas tem 3 deles que são a base mais forte ali sobre ele. E aí o que forma realmente, ao pensar esses Vs, é como os dados são tratados e transformados com valor através da área de Big Data. Aí a gente entende o seguinte: quando um dado chega para nós e ele deve, esse algoritmo, reconhecer esses dados e através dali tomaram a decisão, pois ele valorizou aquele dado, o primeiro passo é a questão da quantidade de dados que chega a ele. Então, vamos pensar num site, uma loja, a quantidade de pessoas que clicou na página que tinha a promoção de uma bicicleta, foram muitas. Foi, digamos, seja a página mais vista. As pessoas até não compraram a bicicleta, mas muitos andaram por aquela página. Isso quer dizer que existe o interesse. Não houve a venda por algum motivo, mas existe o interesse por bicicletas.
Então, nesse caso, tivemos vários dados ali, preenchendo a minha base de dados, dizendo que as pessoas estão interessadas em ter bicicleta. Então, a gente já vê logo de cara que é necessário a variedade de dados. Além disso, tem a questão também de alta concorrência, gente. Vários sites diferentes estão atrás da mesma venda, atrás dos mesmos clientes. Então, nesse caso, eu preciso ter uma agilidade nessa busca. Se eu preciso ter essa agilidade toda, a gente vê o V, que é a velocidade. E se eu tenho variedade, ou seja, vários tipos, isso deve ser entregue em uma alta velocidade. Se eu tenho vários tipos entregues em muita velocidade, o que isso vai gerar para mim? Um volume. Eu vou ter um alto. Então, o Big Data é formado, ele funciona da seguinte forma, a sua base. Ele tem um grande volume de dados, que tem em si muita variedade, e ele deverá entregar em resposta final à informação, em alta velocidade, essa informação, para que assim o meu cliente possa conseguir tomar a decisão mais rápido do que os seus concorrentes. BI. Sobre o BI, é correto afirmar que o que seria o tal BI? Vamos ver aqui e a gente procurar o que seria o BI dentre essas várias alternativas aqui. A primeira diz que o BI é um banco de dados, já começa errado aí, ó, já está falando que ele é banco de dados, que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para a tomada de decisão. Não, gente, BI não é um banco de dados, tá? B, é uma porção menor dos dados sobre uma determinada área organizacional. Não tem nada a ver com porção menor. Ele é uma informação direcionada, restrita a um número reduzido de pessoas. Letra C, é conhecido como um data warehouse, ou seja, uma grande base de dados, ou um armazém de dados utilizado para consolidar informações de uma organização. Até parece assim que o BI seria para uma empresa aquele local onde ela armazena, ela tem uma grande base de dados e ela armazena todas essas informações. A gente sabe que não é assim, tanto que eu disse que você, criando um site com algo como Google Analytics, você consegue utilizar uma ferramenta de BI. É conhecido como dashboard. Meu Deus do céu, só falando um nome bonito, que dashboard é o nosso front-end, um painel de controle. É conhecido, vamos pensar aqui como painel de controle, que é um painel de monitoração dos indicadores organizacionais. Nada a ver, gente. Então, isso sobra para mim essa última, né? É claro, é um conjunto de ferramentas, aí sim, para consolidar e organizar os dados para auxiliar na tomada de decisão. Gente, vamos lembrar o seguinte, quando fala de BI, o BI não é uma ferramenta, não é uma base de dados. O BI pode ter uma base de dados, sim, mas o BI ele é o conjunto das ferramentas. É quando você utiliza diversos tipos de ferramenta. Eu estou utilizando ao mesmo tempo uma base de dados, eu estou utilizando um algoritmo gestor, eu estou utilizando o Google Analytics. Então você está utilizando várias ferramentas. O conjunto dessas ferramentas é que é o nosso BI. Dado os 3 conceitos técnicos abaixo, assinale a alternativa que corresponda respectivamente à tecnologia referente a cada um dos conceitos. Então, ele vai me mostrar, ele vai estar 3 conceitos e eu vou ter que dizer sobre cada um deles o que ele está dizendo. Eita, será? Vamos lá. Primeiro ali, ele está dizendo processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes. A gente vê ali que eu tenho data warehouse, não, ele não é explorar grandes quantidades de dados para padrões consistentes, não. Data warehouse, a gente pode dizer que o data warehouse, ele é mais um lugar, um processo, é o processo da coleta, ou seja, ele é um local que dá um processo, é uma gestão, ele serve para gestão, é uma base de dados que servirá principalmente para tomar decisões, para gestão, uma grande base. Então, nesse caso, ele não é... Tá na cara ali que é o BI, gente. Business Intelligence. E aí só ficamos a letra C e a letra E.
Business inteligente, por quê? Processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes. Só faltou ele dizer que esse processo era utilizando diversas ferramentas diferentes, tá? Diversas técnicas. Mas está perfeito ali dentro do que é pedido, eu acredito que seja essa. Então estamos entre a C e a E. A segunda, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações. Esse daqui já matou quem é. Monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócio. Pronto, gente. Monitoramento de informações para gestão de negócio, para gerar informação final, isso aí está na cara que é o Data Warehouse. Então a gente já tem até quem é ali, é a letra C. Mas vamos ver a última ali que ele está dizendo que é o Data Mining. O que é o Data Mining? Depósito de dados digitais que serve para armazenar informações detalhadas relativamente a uma empresa. Perfeito. O Data Mining, ele serviria como um Data Warehouse, mas específico de uma empresa, relativa só a uma empresa ou um nicho de negócio. Quais são os pilares que McKinsey utiliza para mensurar a maturidade digital das organizações na ferramenta AIDQ, Analytics and Digital Conscience? Eita, essa daqui foi difícil, gente. Essa daqui precisava ter revisado mesmo. Essa daqui precisava mesmo. Mas lembrando aqui da Analytics, essa ferramenta Analytics and Digital Conscience, quando a gente falou durante a nossa aula, a gente sabe que a principal dela é a questão sobre estratégia e o uso da estratégia sobre a cultura dos clientes que utilizam ali. A tal da maturidade digital é você perceber que o marketing direcionado depende muito de você entender o seu cliente, ter essa empatia, para que a partir dali você direcione o teu marketing já para aquele tipo de cliente. Isso é o que diz esse Analytics and Digital Coaching, ou seja, é a análise de um modo digital consciente, ou seja, do consciente digital. Então, nesse caso aí, é você perceber o tipo de cliente que você tem, se aproximar desse cliente e utilizar isso. Então, a gente pensa em estratégia, cultura, quem tem nada, eu estou usando cultura. Vamos ver que eu acho que é a letra C. Será que é a letra C? Tomara que seja. É, letra C. Que ela utiliza estratégia, agilidade não, que a gente já mata aqui na segunda, organização, tá certo, capacidade e cultura. Ó, a primeira só tá errada ali na questão da agilidade, não tem nada a ver com agilidade, ó. Pronto, só, olha aí, era só marcar que isso aí não tem nada, essa ferramenta não tem nada a ver com agilidade. Então era só eu descobrir isso e marcar nas que tem agilidade e marcar aquela que não teria relação com agilidade. Qual onda da transformação digital estamos presenciando? A onda, gente, onda de transformação digital. Quando diz aqui onda de digitação presencial que estamos presenciando, eu vou focar isso aqui como nós, principalmente Brasil, como nós estamos nessa onda digital. A onda digital, as 3 ondas digitais seriam: a primeira onda seria aquela que vem com a informatização, a transformação do algo físico até mesmo algo digital, ou seja, os primeiros computadores, o uso dos primeiros computadores. Então a gente já descarta logo de cara aqui, tanto que se fosse, essa pergunta fosse Brasil ou mundo, vamos pensar aqui a nível Brasil. A Brasil ou mundo, a gente pensaria da seguinte forma: a primeira onda é trazer computadores, transformar ações físicas em ações digitais. Então a primeira onda meio que foi ali na década de 50. Já a segunda onda, ela já vem justamente com esses computadores estando conectados e trazendo essas informações sendo tratadas. Podemos dizer que é o uso da internet. Então a segunda onda, sim, estamos fazendo parte da segunda onda. Mas é a terceira onda. O que seria a terceira onda? A terceira onda é algo que ainda está por vir, que é a utilização. É por isso que eu disse assim, vamos focar principalmente no Brasil. A terceira onda, ela está mais relacionada até na questão do metaverso, da utilização você vai fazer um trabalho remoto, você vai trabalhar com home office, mas você utilizaria isso no escritório utilizando a realidade virtual. Seria algo que um tipo de tecnologia que a gente ainda está chegando. Existem já algumas empresas que utilizam-se disso,
Existem, mas nesse caso aqui, se a gente for colocar de forma ampla, a nível mundo, ou até principalmente Brasil, eu colocaria ali como a segunda onda. Estamos fazendo parte da segunda onda. A terceira onda está vindo aí. Eu diria que nos próximos 10 a 15 anos a gente já adentra mesmo inteiramente aí. Eu digo que até o 5G, a chegada do 5G aqui no nosso país e mundo, vai agregar muito, porque a terceira onda, ela necessita ter altíssima velocidade de internet para fazer tais dispositivos inteligentes funcionarem, a gente ter uma casa totalmente inteligente. Então, quando a gente diz aí terceira onda, seria eu dizer, na sua cidade, se nem dizer na sua casa não, sua cidade, você já vê diversos dispositivos inteligentes, sensores, um semáforo que atende muito melhor o trânsito através de sensores. A gente não tem isso. Então ainda não chegamos na terceira onda, estamos ali focados na segunda onda. Não é um dos principais problemas para a transformação digital nas empresas. Então, bora marcar aqui que não é, tá? Um dos principais problemas para a transformação digital. Então eu tenho aí 3 problemas e um que não seria uma problemática. Bora entender cada um deles. O primeiro, múltiplas prioridades. Esse a gente pode focar aqui, é um dos problemas sim na transformação digital, porque aqui é a transformação digital para a empresa, tá? Então a transformação digital, vamos lembrar o que é a transformação digital, já falada hoje, é o mindset, é o pensamento, é o modo como as empresas agem, se estruturam, até mesmo nas suas atitudes, agora utilizando essa nova mentalidade de tecnologia. Ou seja, vou fazer o marketing, vou utilizar o marketing agora também nas mídias sociais, ou utilizando as tecnologias. E não somente pagando uma pessoa para ficar com um banner, fazendo um folheto, entregando um folhetim, imprensa escrita. Então, múltiplas prioridades, sim. Se a empresa tem várias prioridades, vários tipos de atendimento, isso pode ser considerado um dos problemas para a transformação digital, sim. A letra B diz falta de apoio da alta gestão. Com certeza, se a alta gestão é um problema, se a alta gestão, os administradores, eles não perceberem que devem mudar, eu cito uma problemática que aconteceu com o caso do Grupo Claudino aqui. A gente vê que o antigo dono, o falecido dono da empresa, ele tinha uma visão muito de manter aquele negócio mesmo frente a frente, sem utilizar muito as redes sociais, sem usar as mídias, as tecnologias. Ele tinha esse pensamento, porque ele começou a grande empresa, o grande império dele, ele começou desse jeito. Mas novos tempos chegaram, a empresa dele, o grupo, tem que evoluir. E aí isso era justamente esse problema. Era a alta gestão, ou seja, ele impedia, de certo modo, essa evolução para esse nível. E aí a nova gestão que está, eles têm uma nova, os herdeiros, eles têm essa visão de marketing, essa visão dessa transformação, eles têm um mindset, eles têm esse mindset aí criado, então eles conseguiram mudar a visão, o modo como, a gente vê até na publicidade, o jeito que as propagandas dessa empresa, desse grupo ficou, depois até dessa transformação, desse mindset ter acontecido. Então, a falta de apoio da alta gestão é um dos problemas, sim. Falta de entendimento sobre o que é transformação digital. Gente, isso aqui é um problema, mas eu não diria que é um dos principais problemas, porque uma simples aula, uma simples conversa aqui como essa que a gente está tendo, já resolveria. Então, eu acredito que não seja. Vamos ver a última aqui. Unidades de negócios não integrados. Precisa ter comunicação, gente. É necessário ter comunicação entre os setores dentro da empresa. Então, letra C, falta de entendimento sobre o que é a transformação digital, sem dúvida nenhuma, não é um dos problemas, uma das grandes problemáticas aí dessa transformação digital dentro das empresas. E a gente vê que os outros 3, sim, esses outros 3 aí, a questão sobre ter diversas prioridades, ter a questão da gestão, não apoiar essa evolução, ter essa questão sobre os departamentos não conversarem, sim, é uma grande problemática. Turminha, vou agradecendo a cada um de vocês ter
me assistido durante essa nossa aula. Essa foi, sem dúvida nenhuma, a nossa última aula aqui dessa disciplina. E na semana que vem a gente se encontra em um novo módulo com uma nova disciplina. Então, até mais e até logo!